Analisando dividendos, esse quadro eu fiz ano passado e tô voltando com tudo. É um dos quadros que eu mais gosto, é o quadro que eu analiso os principais indicadores da empresa que você mais me pede, né? Aliás, várias empresas vocês sempre me pedem para analisar os dividendos. Eu analiso o dividendo histórico, eu analiso o balanço da empresa, eu analiso a tendência de crescimento dos dividendos, eu analiso quase tudo o que você precisa saber a respeito dos dividendos de uma empresa. Eu sei que tem muitos investidores que gostam de dividendos, quem não gosta de dividendos? Eu adoro dividendos, você também, mas não é para sair comprando qualquer empresa só porque tem o dividend yield alto, tá bom? E no quadro Analisando Dividendos a gente analisa 5 critérios de maneira o mais objetiva possível para ver se essa empresa tem de 0 a 5 estrelas. E a empresa que a gente vai ver hoje é a Energias do Brasil, código em bolsa ENBR3. Será que vale a pena investir em Energias do Brasil para você que gosta de dividendos? É o que a gente vai conferir nesse quadro. Mas antes, se inscreva no canal, já dá um joinha e também vou pedir para você deixar aqui nos comentários qual empresa você gostaria que eu fizesse o próximo Analisando Dividendos. Deixa aqui nos comentários. Bom, são 5 critérios que eu analiso aqui no Analisando Dividendos. O primeiro critério que eu analiso é o Dividend Yield, que a gente encontra aqui no Status Invest, e a gente pode ver que no caso da Energias do Brasil, no momento que a gente gravou, ela paga 5,5%, está até um pouco acima da média histórica, a média histórica de 4,7%, e eu acredito que essa empresa tem tudo para pagar dividendos até maiores nos próximos 12 meses. Inclusive, a Energias do Brasil escreveu uma política de dividendos pública, tá? Isso aqui é público, que ela vai pagar no mínimo R$1 de dividendos, e eu acredito que a tendência é pagar até mais. Por que, Thiago, você acha que ela vai pagar mais? Porque ela está fazendo investimentos relevantes que devem ser entregues nos próximos 12 a 24 meses, investimentos de transmissão. Isso deve fazer com que a geração de caixa cresça ainda mais e com isso ela tem a possibilidade de pagar um dividendo ainda maior do que esse R$1 que ela tem pagado nos últimos 12 meses. E a gente fez um relatório sobre o setor elétrico, tá bom? Para você que quer acompanhar o setor elétrico, a gente deixou aqui o link na descrição. Tem muitas nuances, você precisa saber. Se você quer investir na Energias do Brasil ou outras empresas do setor elétrico, confere esse relatório, tá bom? Porque tem muita pegadinha no setor elétrico e a gente fez um relatório fino para você entender melhor as nuances desse setor. Bom, retomando aqui, eu sempre dou 0, meia ou 1 estrela. O dividendo da Energias do Brasil, de 5,5%, é acima do da Bolsa hoje. Hoje a Bolsa está rodando ali na média algo próximo de 3%. Então é um dividendo acima da média, 1 estrelinha aqui para a Energias do Brasil. No primeiro critério, ela tem um dividendo bem acima da média da Bolsa, então ela está ganhando 1 estrela. Parabéns, Energias do Brasil. O segundo critério que a gente analisa aqui é o Dividend Payout. A gente busca empresas que distribuam dividendos inferiores ao lucro que elas têm, né? Se a empresa historicamente distribui mais do que lucra, isso pode ser uma bandeira vermelha, em inglês a gente chama de red flag. Significa que a empresa pode ter dificuldades de continuar pagando esse dividendo e por conta disso vai ter que reduzir esse dividendo no futuro. Dito isso, vamos analisar aqui o histórico de payout no Status Invest da Energias do Brasil. Como a gente pode ver nesse gráfico, historicamente a empresa sempre pagou menos do que lucrou e nos últimos anos, desde 2014, foi sempre inferior a 60%. Teve um ano aqui, 2012, que foi um pouquinho acima, mas fora isso, foi sempre abaixo e de 2014 para cá, sempre abaixo, ali uma média de 40% de payout. Então, como a empresa distribui menos do que lucra historicamente, está aprovada, significa que a empresa tem sustentabilidade na distribuição dos dividendos, 1 estrela para a Energias do Brasil no critério payout. O terceiro critério que a gente analisa é o histórico de crescimento de dividendos. A gente pode ver nesse gráfico que o crescimento ele é para cima, mas com altos e baixos, né? Às vezes até por motivos que são justificáveis, como foi aqui em 2015, que tivemos uma crise hídrica e uma crise econômica. 2020, por conta de todos os acontecimentos, é natural que as empresas retessem um pouco de caixa, mas a gente pode ver que o crescimento é para cima, mas não linear. Bom, eu entendo que se o crescimento é positivo, mas não linear, ela não merece 1 estrela, ela também não merece 0 estrelas. O crescimento existe, mas não é linear, então não merece 1 estrela. Vamos fechar no meio?
meia estrela aqui para Energias do Brasil. Então, 2,5 de 3 estrelas até agora para Energias do Brasil. O quarto critério que a gente analisa aqui é o endividamento. Uma empresa que tem muita dívida pode ser que tenha problemas e tenha que cortar os dividendos. Lembrando, os dividendos são a primeira coisa que uma empresa geralmente corta quando está com dificuldades financeiras, né? O acionista geralmente é o primeiro a não receber a sua parte quando a empresa está com dificuldades financeiras. E no caso da Energias do Brasil, a gente pode ver que historicamente a dívida líquida sobre patrimônio é inferior a 1 vez e a dívida líquida sobre EBITDA inferior a 2 vezes. Esses são dois limites que eu costumo colocar como, vamos dizer assim, empresas que estão abaixo deles estão super ok, estão super saudáveis, e nesses dois indicadores de dívida, dívida líquida sobre patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBITDA, nos dois critérios, luz verde aqui para Energias do Brasil, uma empresa que tem um balanço super sólido. Eu acho que esse balanço vai ficar ainda mais sólido porque tem duas coisas que devem acontecer. Primeiro, que ela deve vender alguns ativos de geração, e segundo, que tem uma série de investimentos que ela fez e que começam a entrar em operação nos próximos 12 a 24 meses. Com isso, a geração de caixa tende a ser ainda maior e deve jogar ainda mais para baixo esses índices de endividamento. Então a empresa já está saudável hoje e deve ficar ainda mais saudável. Portanto, 3,5 estrelas de 4 aqui para Energias do Brasil, está mandando muito bem. E por último, é a volatilidade dos dividendos que eu analiso. A gente pode ver que, de fato, existe uma certa volatilidade nos dividendos da Energias do Brasil. Eu até acredito que essa volatilidade no futuro vai ser menor. A empresa agora tem uma política clara de dividendos. Isso se iniciou no ano de 2020, né? Uma política de dividendo mínimo de R$1 por ação, mas historicamente teve uma certa volatilidade. O dividendo sempre foi positivo, né? Se ela ficasse algum ano sem pagar dividendo, eu ia dar 0. Se tivesse uma baixa volatilidade, eu ia dar 1. Como está ali no meio, eu vou dar meio. Mas, olhando para frente, eu acho que a empresa vai se tornar menos volátil e mais previsível na distribuição de dividendos. Então, eu confesso que eu estou aqui na dúvida. Será que eu faço uma avaliação olhando somente para o passado e daí eu dou meio? Ou eu faço uma avaliação olhando para o futuro, que eu acho que é o trabalho de um bom analista, é fazer previsões do futuro, né? Eu ficaria com 1 nesse critério. Então, vamos dar meio e depois a gente abre aqui para a sugestão de dar 1 estrela. Se a gente der meia estrela, a gente teria 4 de 5 estrelas. Se a gente desse 1 estrela, a gente teria 4,5 de 5 estrelas. Bom, seguindo critérios aqui, que sempre analiso histórico e não o que eu estou projetando, eu vou dar 4 estrelas para a Energias do Brasil. 4 estrelas de 5 é uma boa nota, né? Se fosse uma prova de 0 a 10, seria 8. É uma nota boa para Energias do Brasil, nota 4 de 5, o que dá 8 de 10, que é uma boa nota, uma nota melhor do que eu tinha no colégio lá em biologia. Eu ia mal pra caramba de biologia, física também não gostava muito. Mas enfim, 8 de 10, 4 de 5 aqui, uma boa nota. Se você gosta de dividendos, a Energias do Brasil é uma empresa que você deveria considerar. É uma empresa que tem dividend yield alto, é uma empresa que tem um balanço sólido, é uma empresa que tem uma tendência de crescimento e eu acho que ela vai ficar ainda mais previsível para o futuro na hora que eu analiso as projeções futuras para Energias do Brasil. Então, se você gosta de dividendos, 4 de 5, Energias do Brasil pode ser uma empresa interessante para o seu portfólio. E é exatamente isso que a gente faz na Suno Research. A gente não analisa somente passado, a gente tenta analisar o futuro, tá bom? Se você ainda não assina a Suno, eu te convido a se tornar um assinante. Lá a gente tem análise de Energias do Brasil, mas de várias outras empresas. Quase toda empresa da Bolsa a gente analisa aqui na Suno, tá bom? Te convido para ser um assinante, a gente tem análise dessa empresa e de muitas outras. Vou botar aqui o link na descrição. A gente tem inclusive uma análise bastante completa de Energias do Brasil lá na área de assinantes. A gente se vê lá na área de membros da Suno, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já dá um joinha, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual empresa você gostaria que eu fizesse o próximo analisando dividendos.